Eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco mais de uma vertente de terapia e que tem a ver com a hipnose, a psicomagia. A pessoa que cunhou esse nome. Alejandro Jodorowsky é um escritor, dramaturgo e cineasta chileno. Ele deu esse nome de psicomagia para essas intervenções de cura, que esses estudos dele sobre o ser humano serviram de base para o conhecimento e o estudo que ele chamou de psicomagia. Durante esse tempo todo, ele estudando, além de trabalhar com arte, claro, com dramaturgia, com cinema, ele estudava muito a psicanálise e o xamanismo que é muito conhecido no Chile, no Peru, na Colômbia, na Índia, como uma forma de terapia e intervenção, uma certa linha primitiva e que tem uma certa dramatização que interessa muito a que tem uma linha artística. Começou a escrever um livro chamado Psicomagia, uma terapia pânica. Pânica quer dizer do deus Pan, aquele deus da arte e da encenação. Ele é um deus grego que serviu de base para a psicomagia. Em 1985 ele criou esse livro, Psicomagia, depois um outro livro chamado A Dança da Realidade, e depois Manual da Psicomagia. Tudo isso, esses estudos que ele fez, analisando o xamanismo, também com a psicanálise e outros estudos que ele fez, serviram para dar a base para a psicomagia. A terapia da psicomagia, como vocês devem ter percebido, é baseada na veia artística de Jodorowsky. É encenada, é dramatizada. Mas o que tem a ver com hipnose? Porque os rituais de modificação de comportamento que ela usa lembram muito as tarefas ensinadas por Milton Erickson na hipnoterapia estratégica. Ele utiliza dramatizações que são semelhantes aos processos de modificação de comportamento que o Milton Erickson usava. Milton Erickson, para quem não conhece, é um dos famosos nomes da hipnose moderna, da hipnoterapia chamada estratégica, hipnoterapia conversacional, que são novos nomes. Nós vamos falar alguns paralelos entre Milton Erickson e Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky usava coisas que ele observava no xamanismo primitivo e que usava muito imagens mentais, afirmações, visualizações, e que ele percebeu que não precisava ser considerado que aquilo fosse uma realidade, que você tivesse aquele pressuposto, aqueles paradigmas metafísicos. E que é uma linguagem para falar com o inconsciente. A conexão com a hipnose é porque a psicomagia pode ser interpretada como uma forma de usar estados de transe, onde a própria pessoa faz todo o trabalho de indução. E, além disso, ela faz a análise do processo e o desenvolvimento de todo o ritual psicomágico que, de certa maneira, vira um processo de hipnose orientado pela própria pessoa de maneira assim, artística, envolvente. Porque é a pessoa que tem que controlar o processo. Ela não fica passiva, como muitas vezes é um procedimento da hipnose. A psicomagia trabalha através de símbolos e de metáforas, mas usa um processo assim, mais estético, com uma dramatização mais ritualística, e você se envolve muito mais no processo. Quando você encontra uma dificuldade, você deve considerar que essa dimensão inconsciente é uma porta para ampliar a dimensão do seu eu, para você fazer uma expansão do seu eu. Muitos termos que a psicomagia usa, que Jodorowsky usa para fazer seus eventos psicomágicos, a psicomagia não usa o paradigma da psicanálise, que é o tratamento pela palavra, que é a base da psicanálise. Ela não pretende curar o sofrimento emocional pela palavra, e nem pelo discurso racional. Ao contrário da psicanálise, que tenta buscar o inconsciente para o consciente, você entendendo, ressignificando, a psicomagia tenta trazer o consciente para o inconsciente. Por que tem essas conexões com o xamanismo? Ele, pesquisando os rituais xamânicos primitivos, ele percebeu que essas dramatizações têm um efeito profundo, psicoterapêutico sobre as pessoas, e não é uma terapia com um modelo científico. Jodorowsky reconhecia isso. Ele não estava fazendo isso no plano científico, ele dizia que estava fazendo isso no plano da arte. Jodorowsky dizia, toda arte é terapêutica em si mesma. Essa semelhança na psicomagia com as antigas simpatias primitivas. Jodorowsky observou como trabalhavam os xamãs no México, no Chile, no Peru, e que produziam resultados nesses seus rituais mágicos, porque eles trabalhavam com população pobre, que não tem, assim, digamos assim, uma construção cultural muito elaborada, no interior, que não tinham muito acesso a uma terapia muito moderna, e mesmo assim produziam efeitos, o resultado dessa terapia xamânica, produzia efeitos muito grandes, muito maiores do que às vezes pessoas muito elaboradas de desenvolvimento intelectual tinham. Então ele começou a observar e perguntava, como é que isso pode ser usado por uma pessoa que tem toda essa elaboração científica, intelectual, moderna? Ele começou a observar que não era necessário, que você podia até saber que aquilo era um ritual dramático, um apelo, uma comunicação com o seu inconsciente, e mesmo sabendo, consciente que é um caráter simbólico, você mesmo assim dramatizando o ato, sabendo que isso tem o poder de trabalhar no seu inconsciente,
no seu inconsciente coletivo, numa explicação, vamos dizer assim, mais elaborada, mesmo não acreditando em energias espirituais, você consegue resultados. De certa maneira, a psicomagia é uma explicação da magia primitiva, usando os termos psicanalíticos, termos mais elaborados, falando em questões mais modernas. Para os médicos, as terapias são consideradas muito como formas científicas, apertar os botões da bioquímica da pessoa, da interação interna, corpo-mente. Mas esses antigos xamãs faziam essa terapia como se fosse uma arte. As pessoas não eram apenas corpos com problemas, não eram apenas pensamentos disfuncionais. Não era necessário apenas fazer um remédio pragmático, racional. Os xamãs viam as pessoas e até as doenças como mensagens, como comunicações, que as doenças são sinais, são uma comunicação interna, que você precisa fazer uma mudança em você mesmo. E através de sonhos, através desses sinais, você terá um resultado melhor. A psicomagia lida dessa maneira. Essas cerimônias xamânicas impressionavam emocionalmente o doente, o paciente, através da sua imaginação, e fazia com que ele participasse ativamente do seu processo de cura, ao invés de ficarem apenas passivamente esperando serem curados por alguma força ou sabedoria externa. Por algum tempo, os Jodorowsky chamou esses processos, os processos xamânicos, de farsa sagrada. Eles achavam que eles eram farsantes sagrados. Mas o nome farsa não quer dizer mentira, como hoje em dia se pensa. Farsa quer dizer uma encenação teatral caricaturada da realidade, ou um simbolismo, digamos assim, exagerado da realidade. Farsa seria uma caricatura da vida real. Então ele achava que os xamãs eram artísticas, fazendo prestidigitações e dramatizações, e essas farsas faziam com que eles ficassem envolvidos no processo e produziam índices de cura muito, muito grandes. Como é que eles conseguiam ajudar tantas pessoas usando alguma coisa que parecia uma dramatização apenas? Como eles conseguiam afetar a mente inconsciente do paciente? É isso que ele se perguntava. Será que essa terapia farsesca, dramatizada, podia afetar bem uma pessoa que não tivesse fé nesses rituais primitivos? Ele começou então a fazer suas próprias dramatizações, que ele chamou de psicomágicas ou psicoxamanistas, para pessoas com um nível de elaboração intelectual maior. Ele usava explicações psicanalíticas e mostrava uma dramatização que às vezes era alinhada muito com o processo xamânico. E mesmo descobrindo que as pessoas não eram necessariamente acreditavam naquele tipo de influências mágicas primitivas que os xamãs faziam, os resultados eram muito importantes, os resultados eram muito produtivos. No início ele chamou de psicoxamanismo e depois começou a simplificar para o nome psicomagia. Ele começou a entender que esses rituais de dramatização afetavam o inconsciente num nível que tinha potencial de cura. Mas ele usava as crenças pessoais de cada um. Uma vez ele observou uma xamã que foi atender uma mulher que o filho tinha um bronquite. E tinha uma simpatia mexicana conhecida que a xamã benzia um óleo e a mãe ia passar o óleo no peito do filho para ele melhorar a bronquite. Aí a xamã chamou essa mulher, começou a fazer deu esse óleo para ela, a mulher passou no corpo da criança, e mesmo assim o garoto não melhorou muito. Aí a mulher voltou para o xamã, para essa xamã, e essa xamã falou: quais são suas crenças? A mulher disse: eu sou católica. Aí então falou: tudo bem, então passe esse óleo, mas ao mesmo tempo reze um Pai Nosso. Quer dizer, a xamã adaptou o ritual dela, primitivo, para as crenças da paciente. Quando você utiliza um ritual, você está alinhando o ritual à forma da pessoa entender o mundo. Os primitivos xamãs usavam isso em locais que não havia acesso à medicina moderna. Mas hoje em dia, se você quer utilizar um processo de ritual, você está fazendo isso alinhado com complementar um processo, evidentemente, médico, terapêutico, psicológico. O Jodorowsky começou a fazer atendimento para as pessoas, experimentando várias técnicas de psicomagia. Fazia atendimentos onde ele misturava o conhecimento artístico dele, analisava a árvore genealógica da pessoa, a estrutura pai e mãe e as influências psicanalíticas da pessoa, e adaptava isso para um ritual psicomágico que modificasse o sintoma da pessoa. Que esse processo que ele fazia é trabalhar o inconsciente pessoal da pessoa para se reintegrar ao inconsciente social do grupo, da família, de tal maneira que ele entrasse em harmonia e crescesse, ampliasse as partes que estavam desconectadas. Criatividade para Jodorowsky deve atuar em todas as áreas. O homem não deve ficar preso em nenhum limite, deve ser capaz de recriar sua vida do seu jeito em todas as suas áreas. Mas Jodorowsky dizia que psicomagia não é uma ciência, é uma técnica artística que visa alcançar o público, mas que visa alcançar o ser essencial do público. Não a consciência humana, mas a consciência essencial de cada pessoa.
Ele diz também que é uma técnica, pode entender, mas você não pode estruturar de uma maneira metódica. É uma arte. Você pode dar noções úteis a um pintor, como segurar uma palheta, como segurar um pincel, mas o final do quadro depende do que o artista realmente quer criar, deseja criar e tem potencial para criar. Enquanto a psicanálise busca traduzir a linguagem do inconsciente em atos falhos, em sonhos, e tentar entender isso no nível consciente, a psicomagia lida com o processo ao contrário. Você deve integrar o consciente no inconsciente e trazê-lo para essa parte maior de você mesmo, que às vezes pode ser até um pouco caótica, mas você torna-se mais verdadeiro com você mesmo, você fazendo esse caminho inverso, fazendo com que a sua parte racional aprenda a lidar com essa linguagem simbólica, mais flexível do inconsciente. Você, usando essa linguagem para transmitir ao seu inconsciente o que você deseja, você obtém um resultado melhor. Você precisa superar alguns pequenos limites impostos pela sua cultura, pela sua família, e resgatar a sua integridade. Um exemplo: uma pessoa teve um pai que foi muito abusivo e dominador. A pessoa cresce e começa isso a interferir com a figura de autoridade da pessoa. E a pessoa tem surto de timidez ou de gagueira perante uma figura de autoridade, perante um chefe na hora de fazer uma apresentação em público. O Jodorowsky sugeriu então a pessoa pegasse a fotografia do pai e colocasse dentro dos sapatos. E na hora que fosse fazer uma intervenção, falar com o chefe, falar em público, colocasse a foto do pai fortemente dentro dos sapatos para dizer: agora eu tenho controle sobre a minha vida. É um ato psicomágico, de certa maneira, porque através desse simbolismo você traduz para o seu inconsciente a sua nova atitude. Essa é uma das formas que o Jodorowsky utiliza. Jodorowsky dizia: aquilo que nos atemoriza perde a força quando nós passamos não a combatê-lo, mas a integrá-lo através de um ato não só falado, mas corporal, psicomágico, totalmente integrado, que faz com que nós consigamos vivenciar uma nova forma de perceber o mundo. No fundo do nosso cérebro temos um animal social e lutamos pela sobrevivência dentro do nosso clã social. Para esse cérebro antiquado, arcaico, nós temos um instinto de conservação familiar. Então, para a psicomagia, às vezes são chamados de fantasmas de espíritos. Em alguns casos, quando são muito sofridos, podem ser até rotulados como demônios da mente, mas demônios que devem ser combatidos nas dimensões da mente, não com conotação religiosa. São aspectos da mente com sofrimentos emocionais que, como decorrência, se transformam em questões físicas, psicossomáticas, causam doenças, comportamentos de paralisia existencial, que vão contra as leis universais da integração do indivíduo. Os princípios da psicomagia são simples. Agora, a sua aplicação reveste de alguma dificuldade, porque requer muita observação, muita interação do profissional que deseja utilizar esses conceitos de psicomagia com a pessoa que está precisando fazer um processo de modificação do seu comportamento. Trabalhar ritualisticamente, mesmo que muitas vezes você pode perceber que vários comportamentos simbólicos, ritualísticos do dia a dia, de certa maneira, são atos psicomágicos, fazer isso de uma maneira poderosa, transformadora, requer uma grande observação. Porque todos os atos do dia a dia também são atos psicomágicos. Você deve ser trabalhado de uma maneira experiente, trabalhando a sua imaginação, para obter uma forma mais profunda de como é a estrutura da pessoa. Não apenas seguir princípios psicológicos, padrões, scripts, roteiros, padrões alinhados iguais para todo mundo. Para ter eficácia, a psicomagia precisa de um envolvimento emocional do ator, do consultante, com aquele que está usando, assessorando para criar um roteiro para a psicomagia. E o detalhamento desse ato psicomágico deve ser original e único. Você pode até usar atos comuns, mas eles normalmente não se revestem de uma importância específica para o indivíduo para ter efeito de modificação. Então, um estudioso de psicomagia deve ser capaz de analisar o problema e criar para o ator uma persuasão para fazer com que o ato seja colocado como uma modificação que afeta o inconsciente. E isso vira um processo hipnótico, porque isso não é apenas indução. A hipnose não é apenas indução, é fazer uma operação de mudança na pessoa. Essas tarefas, esses atos psicomágicos são, de certa maneira, similares às famosas penitências, que são rituais de dramatizações religiosas, quando uma pessoa está pedindo algo para uma figura maior, espiritual. Mas, na verdade, as performances desses atos psicomágicos são um pouco diferentes de uma penitência, porque você não está fazendo um contato com algo fora de você. Na psicomagia, você deve persuadir o consultante, o ator, a participar da performance por ele. Uma performance que seja um pouco transgressora,
pouco estranha, mas que ele não dependa de uma outra pessoa para participar do ato. Ele deve fazer um ato por si só. Mesmo que o ato tenha alguma interação com outra pessoa, a outra pessoa não precisa dar um consentimento normalmente para o ato, porque a própria pessoa que é responsável pelo ato. Esse ato busca romper os ciclos, os bloqueios do comportamento dele, sejam mentais, emocionais, sexuais. Esse ato visa que ele veja uma nova dimensão em sua personalidade. Quando você quer superar limites, você faz um ato simbólico que represente a superação do limite dentro de uma estrutura controlada. Então, uma vez, um exemplo, uma pessoa que diz, eu consultei uma vidente e ela disse que eu vou perder muito dinheiro, pessoas próximas a mim vão morrer. Então, não adianta você dizer, não, isso é bobagem, não vai interferir em nada. É o inconsciente daquela pessoa que acreditava nessa predição. Então, o que o Jodorowsky sugeriu? Cumpra essa predição de uma maneira metafórica, mas que seja produtiva para você. Pegue um bilhete qualquer de loteria e coloque como se ele fosse premiado. Colocasse, por exemplo, um bilhete que desse R$10, colocasse ele assim para botar 6 zeros, para aparecer 20 milhões de reais. Aí caça uma mosca, pegue uma mosca, mate, jogue nesse bilhete, envolva a mosca nesse bilhete e enterre essa mosca. Então, simbolicamente, você criou resultado. Você perdeu muito dinheiro e, simbolicamente, uma pessoa próxima a você morreu. Seria uma maneira simbólica de fazer a predição negativa se cumprir e, assim, se tornar passado. Não fazer mais efeito na mente. Essa forma é diferente de você negar racionalmente uma predição. Então, veja-se que Jodorowsky buscava trabalhar com a superação, a partir dessa dramatização simbólica, do processo em si. Mais do que trabalhar crenças supersticiosas, mais do que apenas verbalizar. Porque muitas vezes o paciente até entende a essência do ato psicomágico, mas mesmo assim isso não afetava no nível profundo da pessoa. Então, o psicomágico, de certa maneira, é um consultor da pessoa para entender as suas próprias metáforas internas. É uma forma de dissociar o comportamento limitante e, assim, obter uma sensação de controle sobre os seus processos internos. E isso, no fundo, é um trabalho hipnótico. Por exemplo, Steve D. Chaser, a terapia familiar breve, o Biohan, terapia focada em soluções, falavam sobre isso. Você buscar uma solução direcionada para o problema usando processos estratégicos mais gerais. Então, da mesma maneira, a psicomagia utiliza esse processo, criando símbolos que produzam as modificações necessárias. Uma vez um juiz comentou que ele sentia um peso grande sobre a responsabilidade do cargo. Ele não se sentia mais próximo da humanidade. Aí o Jodorowsky receitou um ato psicomágico para esse juiz, que ele, uma vez por mês, ele se fantasiasse, se disfarçasse de mendigo e ficasse na porta de um restaurante mendigando, para que ele não se visse mais como uma pessoa além da sociedade, ele se visse de novo humildemente como parte da sociedade. Eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil deveriam fazer esse ato psicomágico. Para uma outra pessoa que estava em dúvida sobre a sua própria bondade pessoal, assim que se sentia que era uma pessoa má, não é? Porque tinha feito algum processo ruim no passado com outras pessoas, um problema de autoestima, ele sugeriu que a pessoa, durante algumas semanas, praticasse ser um determinado santo. Simbolicamente, assumisse o papel daquele santo por algumas semanas. Porque aquilo que a pessoa pratica é aquilo que a pessoa se torna. Na neurolinguística, isso até pode ser considerado como um tipo de modelagem, quando você pratica uma forma de agir de acordo com um certo modelo, uma certa pessoa que você admira. Mas a psicomagia via isso como um ato psicomágico, uma transgressão da sua personalidade, que você não estiver satisfeito, para você mudar aquilo para uma personalidade diferente, que você te fosse mais interessante para você. Então você ressalta habilidades e características que elas vão se tornar mais poderosas em você. Que os atos psicomágicos são os mais diferentes possíveis. Às vezes usam recursos diferentes, né, meio inusitados, né? Por exemplo, uma mãe estava meio indiferente ao filho. Ela podia ter tido depressão pós-parto, que cria às vezes alguma dificuldade no relacionamento mãe-filho, né? Hoje em dia se trabalha com terapia, usa-se injeção de serotonina e outros tipos de tratamento. Mas muitas vezes isso não é possível de ser feito. Então, o Jodorowsky sugeriu um ato psicomágico para essa mulher, que ela praticasse por uma semana amor maternal. Era um personagem que ela treinou. E ela começou a praticar amor maternal por uma semana inteira. E depois ela voltou. E agora? Eu pratiquei o amor maternal durante essa semana. E agora o que eu faço? Aí o Jodorowsky falou, bem, agora você vai começar outro processo de amor maternal. Mas você não vai praticar só por uma semana, você vai praticar por um século. Em suma, de certa maneira, você estava dizendo para ela que o papel social novo dela ela devia fazer por toda a vida.
Era um comportamento psicomágico e era ao mesmo tempo a modificação de personalidade. Agora, realmente, nós que estudamos neurolinguística, terapia estratégica de Milton Erickson, o trabalho de Steve de Shazer, da terapia familiar breve, elas falam um pouco de intervenções paradoxais. A essência do trabalho da intervenção paradoxal é propor que a pessoa faça uma mudança de comportamento de uma maneira paradoxal. De tal maneira que ela veja o mundo, perceba o mundo, sinta o mundo, reaja ao mundo de maneira diferente, fazendo uma coisa totalmente inesperada que ela não sabia que poderia fazer, que ela poderia fazer. Que a terapia estratégica mais comum constrói uma explicação mais racional para o processo. Jodorowsky, na psicomagia, utiliza um processo assim mais intuitivo, mais artístico, fazendo que o cliente seja mais ativo, seja parte integrante do processo, fazendo que ele haja no processo. É como se fosse uma hipnose em movimento. Muitos hipnólogos trabalham com uma crença muito grande no poder do transe, no poder da sugestão, no poder da indução. Eles acreditam que gerar o trabalho de transe, gerar um estado de transe já é suficiente. Eles têm tanta fé no trabalho de transe que quando a pessoa chega num estado de transe profundo, basta falar assim para eles: cure-se, faça dessa maneira, e a pessoa já começa a fazer da maneira certa. Às vezes isso é o suficiente, porque o indivíduo já tem o conhecimento de como melhorar, ele já tem essa crença e começa a proceder da nova maneira a partir dessa sugestão. Mas a maior parte das vezes isso não é satisfatório. Todo o ambiente da pessoa, todos os dias, rehipnotiza a pessoa. Milton Erickson afirmava que a cura não era o resultado direto da sugestão. A cura era uma consequência da ressignificação, da recompreensão, da reestruturação da experiência passada pelo cliente. O próprio Milton Erickson não considerava que a sugestão em si era o suficiente para curar. Normalmente, um paciente ele é rehipnotizado todos os dias pelo grupo social dele com as limitações que ele tem. Então, mesmo, às vezes, um transe poderoso, que é feito uma vez só, não consegue superar essa rehipnose diária que é feito pelo próprio grupo das pessoas. O que a pessoa precisa fazer é aprender a se rehipnotizar todos os dias para fazer o processo de melhoria por si próprio. Ele fazer a sua própria lavagem cerebral para que ele se modifique de uma tal maneira que o ambiente ao redor não faça o mesmo trabalho em cima dele. Então ele não deve fazer isso de maneira passiva. Ele não é apresentado a um transe hipnótico pela palavra do outro. Ele não vai ter escapatória, ele vai ter que assumir o controle do processo dele de mudança. Assim, o ato psicomágico é um ritual transgressor para que ele se envolva de tal maneira que ele deixe de ser quem ele era antes. Ele representa, então, um marco para a mudança. Então ele verá o mundo e a sugestão do mundo de maneira diferente de agora em diante. O ato psicomágico, essa intervenção paradoxal, deve ser operado pela própria pessoa, pelo próprio ator, porque assim ele passou por uma porta, ele mudou a partir desse processo em que ele entrou num certo transe autocontrolado, naquele momento, ele vê o mundo de uma maneira diferente. O ato psicomágico é um estado de exacerbação emocional, e isso normalmente induz a um transe. Ele também trabalhava muito com sonhos. Ele sugeria à pessoa: pratique até conseguir sonhar um certo ato psicomágico. Sonhe até conseguir sonhar esse ato. Normalmente é um ato que não podia ser feito no mundo real de qualquer maneira, mas ele deveria se autorizar a sonhar aquele ato. Como fazer uma pessoa sonhar algo que ela escolheu sonhar? Parece difícil, parece impossível, mas no fundo é um tipo de auto-hipnose. Se ela praticar o suficiente, ela acaba, pela impregnação da dedicação dela, ela acaba sonhando com isso. Agora, quando ela consegue sonhar com isso, ela transgrediu o limite entre o consciente e o inconsciente. Algumas vezes também, os atos psicomágicos, em forma de mudança, tinha um símbolo de destruir alguma coisa, um ato de morte de alguma coisa. Isso até é muito comum. Tem várias culturas, no momento que buscam, no momento da virada do ano, agora próximo, pegam coisas que você não quer mais e queimam numa fogueira. Por exemplo, queimam fotos que as pessoas que não queiram mais. Lá no México, durante a festa do final do ano, as pessoas queimam num vaso alguma coisa que eles não queiram mais, que simboliza o passado. Aqui mesmo no Brasil se faz isso de vez em quando, em alguns tipos de rituais. São atos psicomágicos. Nesse ato, por exemplo, um sonho, deve-se desenvolver um processo de mudança até uma conclusão de cura. Às vezes é usado até esse processo numa hipnose. Sonhe a mudança que você deseja ter na sua vida. Isso é até utilizado em algumas técnicas de hipnose, em algumas terapias hipnóticas. Qual é a vantagem da psicomagia? Ela permite que o cliente se torne responsável pelo seu próprio ato psicomágico. Ele próprio tem que fazer o esforço. Ele tem que se sentir no controle do processo. Muitas vezes, quando
paciente visitava o Milton Erickson, ele sugeria que visitasse, que subisse o Monte Squall. O Monte Squall é um monte lá no Texas que tinha uma subida um pouco íngreme. Enquanto subissem, deviam pensar no seu problema. É uma subida meio cansativa, e isso era um apelo para que as pessoas pensassem nos seus problemas. E quando voltassem com uma resposta. De certa maneira, essa subida no Monte Squall era um ato psicomágico. Muitas vezes, alguns discípulos de Milton Erickson chamavam isso de ordalhos. Não é? Ordalho significa uma palavra antiga, calvário, privação, que vem de um latim chamado ordalho, julgamento. Bem, alguns conhecem ordalho com o nome penitência, mas não tem o mesmo sentido. Penitência significa se punir por ter cometido um pecado, um erro, né, um crime. E significa se punir para pedir o erro desse pecado. Ordalho não, é uma prova divina, é um julgamento, um desafio, um esforço extremo que você faz para mostrar que você agora é capaz. Que você tornou-se capaz de superar os limites anteriores. Mas, na verdade, ordalho significa faça uma coisa tão difícil que faça você se tornar melhor depois disso. Então, nesse sentido psicológico, psicanalítico, né, o ordalho seria uma prova à luz do inconsciente. Uma privação, um sacrifício ao altar do inconsciente que faria você se tornar uma pessoa melhor. Um exemplo bíblico. Jesus, no deserto, ele jejuou durante 40 dias, 40 noites para se preparar para a missão dele. De certa maneira, ele não estava fazendo isso para se punir por nada. Ele estava se purificando, se preparando. Então isso é um ordalho. Podemos considerar isso, de certa maneira, até como um ato psicomágico. Então o ordalho ericksoniano, de certa maneira, é como um ato psicomágico, uma dramatização difícil, árdua, que envolve todo o corpo para transgredir uma crença de limite, fazendo com que você se pense como uma pessoa que não tem aquele limite. Então você não pode fazer de uma maneira displicente, um ritual simples, alguma coisa tipo magia simpática para produzir efeito no mundo. As pessoas pensam, vou fazer uma simpatia para melhorar para o próximo ano. Vou pular 7 ondinhas no mar, ou vou vestir uma roupa vermelha ou amarela para ter mais sucesso e prosperidade. Esses rituais são feitos de maneira displicente, então normalmente não modificam a pessoa. Ela está apenas aguardando que algo aconteça, ela não assumiu responsabilidade pela própria mudança. Se você quer realmente criar uma transformação em seu ser, você deve fazer realmente uma coisa em que você se mobilize, não esperando que alguma coisa mobilize em você. O ritual tem que ser alguma coisa que você faça um esforço pessoal e diga, agora eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa que é capaz de fazer isso agora em diante. O ritual de mudança que ele apresentava na psicomagia tem a ver com que o paciente considerava o seu próprio limite. Às vezes é uma forma de integração, às vezes é uma forma de superação, de transgressão, para ele chegar aonde ele queria chegar. Se o paciente tinha, por exemplo, uma crença mística, religiosa, o Jodorowsky aproveitava. Se o paciente era mais racional, ou tinha crenças analíticas, freudianas, ou cientificistas, tudo isso pode ser usado como simbolismo a serviço da mudança criativa, do comportamento, de superação que se deseja que o paciente passe. Bem, se a gente encarar todos os atos psicomágicos como metáforas, e que não devem ser contadas, e sim dramatizadas, encenadas, essa interação se torna muito mais intensa. Todo esse processo se reveste de um ritualismo que produz os resultados que se desejam.